O sábio não tem coração próprio. Ele faz seu o coração das pessoas. Para os bons sou bom, para os que não são bons também sou bom, pois a vida é bondade. Para os leais sou leal, e leal também para os que não o são, pois a vida é lealdade. O sábio vive muito tranquilo no mundo e abre todo o seu coração para o mundo. Todas as pessoas olham para ele e o escutam, e o sábio as recebe como filhos seus. O sábio. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre aquele que eu considero um sábio. Seu nome era Lao Tse, ou Lao Tse, ou Lao Tzu. As pronúncias, aqui eu já peço algumas desculpas, porque muito provavelmente eu vou errar algumas, então eu vou deixar os nomes escritos aqui embaixo, no rodapé. Sempre que eu estiver colocando algum nome, alguma pronúncia, alguma localidade que porventura eu possa estar dizendo errado, então eu vou deixar escrito aqui embaixo e vocês podem procurar e podem saber melhor do que eu estou falando. Bem, Lao Tse, ele escreveu o Tao Te Ching. Mas antes da gente falar sobre Tao Te Ching, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quem foi, o que fez e o que a gente pode tentar tirar de lição da vida de Lao Tse. Bom, Lao Tse, para os historiadores, nasceu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, longe pra caramba. Mas, para os taoístas, eles dizem que Lao Tse nasceu aproximadamente 1300 anos antes de Cristo. Por que existe essa divergência? Porque a própria existência de Lao Tse é questionada pelos historiadores, porque não existem registros muito válidos da sua existência, mas assim, né, não existem registros para os historiadores, né? Porque existem diversos afrescos, diversos textos e referências sobre a existência de Lao Tse. Eu particularmente acredito na existência dele sim, porque não tem como um livro tão bem estruturado, com conceitos metafísicos como o Tao Te Ching, ser fruto de um grupo de pessoas, porque a concordância para escrever isso, quando se trata de um grupo, eu acho muito, muito difícil. Mas, de novo, minha visão, minha opinião, eu posso estar aí equivocado. Mais importante que isso, vamos falar um pouquinho sobre Lao Tse. Lao Tse, ele tinha um outro nome também, né? Na verdade, tem dois nomes que a gente pode se referir a Lao Tse. Então, o primeiro nome, deixa eu pegar aqui para eu não falar besteira, porque, de novo, né, as pronúncias são um pouquinho diferentes. Dan Li, ou Li. A tradução aproximadamente seria grande orelha, como referência àquelas estátuas dos bodhisattvas, dos budas, que tem aquela orelha mais prolongada, ok? E o outro nome, Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tse, que significa velho sábio. E Lao Tse foi esse então que nasceu velho. Tudo bem, Lao Tse tendo nascido velho, alguns aspectos são importantes da gente ressaltar, como a forma que Lao Tse vivia, a forma com a qual ele aspirava viver. Lao Tse buscava o anonimato, ele não gostava de palco, de fama, de aparecer, de ser referência. Lao Tse gostava de viver de acordo com o Tao. E mais para frente a gente nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses aspectos de viver de acordo com o Tao. Mas Lao Tse então buscava uma vida mais anônima e ele conseguiu. Lao Tse só ficou famoso, só foi reconhecido quando já tinha uma certa idade. Não era mais um jovem, não era um adulto, já sim um velho. Então, uma das origens do dito Lao Tse, né, aquele que nasceu velho, é porque, o velho sábio, né, é porque quando ele apareceu, ele já era velho. Mas Lao Tse não ficou nos holofotes por muito tempo. Lao Tse, na verdade, ele foi convocado pelo imperador
para trabalhar junto dos conselheiros, dos sábios do império. Afinal de contas, um conhecimento tão profundo, uma visão tão ampla e metafísica da existência não poderia ficar longe do imperador, teria que estar ali próximo para auxiliá-lo. Lao Tzu, então, só aceita porque ele se oferece para trabalhar numa parte que seria uma biblioteca, como uma biblioteca do Império. A parte onde ficavam registrados todos os acontecimentos, toda a história, os registros do Império. E ali Lao Tzu, então, se vê perante a tudo que ele mais gosta. É um lugar que poucos visitam, muito conteúdo para ele ler, muito material para ele absorver e tempo. Então, Lao Tzu segue a sua trajetória desse formato. Lao Tzu não tem discípulos, ele não cria religião, ele não cria nada, ele vive o anonimato que ele escolheu para si a vida inteira. Essa é uma informação importante de Lao Tzu. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que é o certo, que é o errado, que para atingir o que ele atingiu tem que fazer o que ele fez, não é isso. Eu estou só relatando e pontuando algumas coisas que eu acho importantes para entendermos um pouquinho de Lao Tzu. Pois bem, Lao Tzu então fica nessa biblioteca, nesses registros, por muito, muito tempo. E, óbvio, né, já chegou ali como uma pessoa velha, a idade continua avançando, até que chega um momento que Lao Tzu escolhe se retirar. Ele entende que a sua contribuição já havia sido dada, seus objetivos de aprendizado já haviam sido adquiridos, e então Lao Tzu se retira para morrer, para viver o resto da vida, o que eles dizem, né? Algumas lendas dizem no Oeste, né? Alguns dizem que ele foi para a Índia, enfim. O que se sabe é que Lao Tzu foi embora e nunca mais foi visto. Ok? Mas tem uma coisa interessante para a gente colocar aí, que, como eu disse anteriormente, Lao Tzu não criou nenhuma religião, não criou nenhuma filosofia, não criou nada, não teve discípulos. Então, quando Lao Tzu estava para sair do reinado, quando ele tensionou sair, no extremo do reinado, em um dos portões, existia um astrônomo. Aqui agora fica um pouquinho difícil porque tem várias versões, né? Na verdade, duas versões mais relevantes, né? Algumas versões dizem que ele era apenas o guarda da fronteira, outras versões dizem que ele era o responsável pelos guardas da fronteira, portanto, um astrônomo. E esse astrônomo, chamado In Shin, ele faz uma observação naquela noite, e ele faz uma premonição de que em algumas semanas passaria por ali, por aquele trecho no qual ele era responsável, um grande sábio. E essa profecia se realiza, porque na noite que ele profetizou, ali estava passando Lao Tzu, montado em um touro. E essa é mais uma das informações simbólicas. Toda a história de Lao Tzu ela é envolta em simbolismos, como eu falei, né? A grande orelha, referente às estátuas dos Bodhisattvas, dos Budas, o velho sábio, como aquele que nasceu velho, e agora mais uma, que é o touro. Todo mundo sabe que se você quiser viajar para um lugar longe, você vai pegar um cavalo, né? Naquele período você pegaria um cavalo, pegaria uma carroça que estaria sendo puxada por cavalos, enfim. Mas Lao Tzu escolhe um touro. Algumas imagens, algumas referências eu vou deixando aqui na tela para vocês, mas por que o touro? Tem um simbolismo em cima do touro. O touro, ele representa aquele que dominou a condição terrena, que dominou a si mesmo, que é capaz de estar dentro de si, consigo mesmo, independente do que acontece à sua volta. E uma das coisas interessantes é que é muito difícil você guiar um touro. O touro ele tem uma força de vontade grande, ele sabe a direção que ele quer ir. Então Lao Tzu, montado num touro, ou seja, montado sobre aquele que dominou a si mesmo, né? A referência de alguém que está sendo levado para o seu retiro final, para o seu descanso final, para terminar a sua existência sobre aquele que dominou a si mesmo. Então é muito simbólico isso. Pois bem, quando Lao Tzu chega ali na fronteira e cruza com In Shin vira para ele e fala: olha, eu previ que um grande sábio passaria por aqui hoje. E você é esse grande sábio, porque ninguém mais passou por aqui hoje e tampouco passará.
E Lao Tzu, como viveu a sua vida inteira, né, recluso, sem holofotes e nem nada, ele, não, eu sou o Lao Tzu, né? Eu trabalhei em meus registros, eu estou indo embora, eu não sou nenhum grande sábio. Então, Lao Tzu já era famoso, embora não estivesse no meio das pessoas, não estivesse no meio de todo o imperador, os seus conselheiros, etc., ficou recluso dentro dos arquivos, né? Mas sabiam quem era Lao Tzu. Então, quando ele se anunciou como Lao Tzu, Ixin disse, não, você não pode ir embora sem nos deixar algo. Eu não vou impedir a sua ida. A sua ida, você é livre para ir, né? Mas deixe algo para nós. Deixe para nós um resumo do que você entendeu, do que você entende da existência, para que nós possamos, então, atingir o mesmo que você atingiu ou transcender. Lao Tzu se compadece com esse pedido sincero e resolve, então, acompanhar Inxi até a casa dele. E ali, naquela noite, ele escreve os 81 poemas do Tao Te Ching. Entrega o livro para o Ixi na manhã seguinte e vai embora e desaparece. Some do mapa. Ninguém mais ficou sabendo de Lao Tzu então. Pois bem, esse é um resumo com alguns pontos interessantes do que foi um pouco da trajetória do Lao Tzu. Dá para a gente aprofundar um pouquinho mais? Isso dá, mas não sei se é interessante para o objetivo nosso aqui, que é apresentar o Lao Tzu. E eu convido você que se interessou, que gostou disso tudo que eu trouxe aqui, a dar uma pesquisada por conta própria, ver essas outras versões que eu citei, essas divergências na existência dele, do período que ele existiu, né? Enfim. E uma outra informação interessante, né? Lao Tzu, ele é tido como uma divindade taoísta, embora ele não se considerava taoísta, né? No sentido filosófico, religioso da coisa, ele não se considerava taoísta, mas ele sim dizia que ele vivia de acordo com o Tao, ele tensionava viver de acordo com o Tao. Então, depois que Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, os taoístas pegaram o Tao Te Ching como uma referência, porque tudo que está ali no Tao Te Ching é extremamente taoísta. Mas é uma visão muito profunda, uma visão bastante metafísica, mas assim, bastante metafísica mesmo, só que com uma realidade, uma profundidade muito grande. E de que jeito que os taoístas pegaram isso? Através do Inxi. O Inxi, quando leu o Tao Te Ching, o rascunho ali do Tao Te Ching, deixado pelo Lao Tzu, ele percebeu que, apesar de extremamente metafísico, que aquilo tinha muita veracidade, que aquilo ali tinha um potencial muito grande, mas que precisava se debruçar sobre isso. É um conceito de se debruçar, estudar, aprofundar-se, absorver aquilo para o seu interior, digerir e pegar os nutrientes, e então fazer da sua vida uma vida de acordo com esses nutrientes. O que Inxi faz? Ele se direciona para Wudang. Wudang, que já existia como monastério, já existia como templo, já existia como práticas marciais, ele se direciona para Wudang, pois ali em Wudang ele enxerga um ambiente propício para ele se aprofundar no Tao Te Ching e tentar entender melhor o que Lao Tzu deixou para ele. Com isso, então, Wudang vira o berço do taoísmo definitivamente. Agora, ainda mais, com o Tao Te Ching. E então Lao Tzu, ele é eleito, ele é colocado como uma divindade taoísta. Tem algumas imagens referentes a essa divindade de Lao Tzu, eu vou deixar aqui, vocês já devem ter visto algumas aí na tela, eu vou colocar de novo. Mas, enfim, com isso a gente consegue entender um pouquinho da trajetória, né, do Lao Tzu, um pouquinho da vivência dele, o que ele fez e como ele foi, e o que foi feito com o que ele fez. Né? Todo o taoísmo, então, vem... Quando você fala de taoísmo hoje, é automático, vem Lao Tzu. Pesquisou taoísmo, vai aparecer Lao Tzu, vai aparecer Tao Te Ching. Então, tem outros escritores, tem outros pensadores taoístas que são extremamente importantes, extremamente relevantes, que dá para a gente traçar diversos paralelos, mas, para o foco desse vídeo, Lao Tzu, ok?
Espero que você tenha gostado até aqui. Se você se interessou, saiba que virão mais alguns vídeos dessa pequena série taoísta para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre o Tao Te Ching, sobre o taoísmo, sobre Lao Tzu. Caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nisso, nós temos um grupo de estudos que agora está acontecendo online. Ele é quinzenal, ele acontece às terças-feiras. O nosso próximo agora vai ser no dia 5/5/2020, ok? Se você tiver interesse, na nossa página do Instagram tem as informações sobre esse encontro. Você que gosta, que já viu, que já estudou e tem interesse em participar, vem participar junto com a gente, vem ler o Tao Te Ching junto conosco, conversar junto conosco. E o foco desse grupo é tentar, entendendo o Tao Te Ching, digerir isso para que nós possamos utilizá-lo no dia a dia, nos dias de hoje. Assim como o Inchi fez de se retirar para entender o Tao Te Ching e se aprofundar no Tao Te Ching, nós fazemos esse pequeno grupo. Hoje nós somos em 10 pessoas. Caso você queira participar, é mais do que bem-vindo. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, perguntando, questionando. Fala para mim qual é a sua experiência com o taoísmo. Você já conhecia? Está gostando de conhecer? Caso não conhecia, o que você achou dessas informações? Alguma dúvida ficou em cima do que eu falei? Deixa aqui embaixo, eu vou gostar de saber. Ou nos chame em inbox no Instagram, no Facebook. A gente está sempre que possível respondendo. Vou deixar aqui também alguns outros vídeos que você pode dar uma olhada, que você pode se interessar dos outros temas da Avitaram. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até mais!